A gente vê a expectativa pelo Messias do Novo Testamento, né, através de Isabel e Zacarias, mas principalmente, né, através de Simeão e Ana, né, que encontraram Jesus no templo e ali demonstram a alegria, a expectativa do povo de Deus pela vinda do Messias. E o Evangelho de Lucas, irmãos, esse texto aqui é muito importante para o Evangelho, esse que nós vimos agora, porque ele é conhecido como o Evangelho da alegria. A gente for olhar, é muito louvor que tem nesse livro, né? Começa, como eu disse, falando a respeito da alegria, né? O anjo, ele fala para Maria, alegra-te, muito favorecida. A gente vê os anjos louvando a Deus lá para os pastores. A gente vê Simeão louvando a Deus, e Ana também. A gente vê o cântico de Maria, a gente vê o cântico de Zacarias. A gente vê a alegria no Evangelho o tempo todo. E aqui então o texto vem falar para a gente a essência, o central nessa alegria que nós devemos sentir, porque o Messias veio, porque o reino veio junto com ele, e o reino de Deus está se expandindo. Era Jesus que estava proclamando o Evangelho, depois os 12 estavam proclamando o Evangelho, como nós vimos na semana passada, já 70 homens estavam aqui proclamando o Evangelho, né? Sem contar com o missionário lá, o gadareno que Jesus enviou, aquele que ele expulsou legiões de demônios, né? Que foi o primeiro missionário que também estava anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aí então, irmãos, a gente vê que esses 70 que Jesus enviou, que como eu falei para os irmãos na semana passada, esses 70, eles tanto representam todo o povo de Deus, que 70 é o número que é usado na Bíblia para poder falar a respeito das pessoas que desceram com Jacó para o Egito, lá no final do livro de Gênesis, ou seja, todo o povo de Deus que desceu para o Egito, ali eram 70 pessoas. E também 70, esses 70 eles representam mais especificamente os representantes do povo, os embaixadores de Deus nesse mundo, os homens através dos quais Deus ele vai proclamar a sua palavra. A gente vê que Moisés ele escolheu 70 anciãos para poder receber da sua unção e governar o povo de Deus. Então, esses 70 tanto representam a liderança como todo o povo de Deus. E agora eles voltam, eles regressam depois de terem feito aquilo que o Senhor Jesus Cristo colocou como missão para eles, que foi, vão aí pelas cidades, adiantem aí a minha chegada nessas cidades, preparem o caminho, vão já anunciando para essas pessoas que o Messias está vindo, que o Messias chegou, que o Evangelho, o reino de Deus está entre eles. E aí então, eu quando for lá, o campo já vai estar preparado para eles entenderem a minha vinda, a minha chegada. Então esses 70 eles regressaram, Jesus tinha dado autoridade e poder a eles para poder proclamarem o seu santo evangelho, e eles voltam então, e o texto diz que eles voltam possuídos de alegria. Veja que não é uma alegria, irmãos, qualquer, veja, não é um sorriso que alguém deu, ou se sentiu feliz porque ouviu uma boa piada. Veja, diz que eles estavam possuídos de alegria, ou seja, aí eles estavam realmente entusiasmados ali profundamente, eles estavam sentindo uma alegria que não era tão superficial assim. E aí então, qual o motivo da alegria? Eles chegam e eles dizem, eles voltam e eles dizem para o Senhor Jesus, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. E entendam então, irmãos, o motivo da alegria dos 70 aqui. Que se a gente voltar para o capítulo passado, os irmãos vão se lembrar que quando Jesus ele desceu do Monte da Transfiguração, ele encontrou lá embaixo um homem que tinha um filho endemoniado e o homem chegou para Jesus e disse bem assim, Senhor, me ajuda porque os teus discípulos, eu procurei eles e eles não puderam me ajudar. Eles não conseguiram expulsar o demônio que estava aqui no meu filho. E agora esses 70, eles estão felizes porque é como se agora eles estivessem dizendo, então agora a gente está te servindo de verdade, porque naquele momento ali a repreensão que os discípulos ouviram do Senhor Jesus foi que essa casta, ou seja, esses demônios aí, eles só saem com jejum e oração, ou seja, se você realmente estiver vivendo uma vida devota a Deus, se você estiver se consagrando ao Senhor, se você estiver buscando depender de Deus, então você vai conseguir expulsar esse tipo de demônio aqui. É o que o Senhor Jesus Cristo fala naquela ocasião. E aqui então, se eles conseguiram expulsar demônios, eles então ficaram felizes, muito felizes, porque nós então estamos vivendo uma vida consagrada ao Senhor. Nós estamos então vendo o poder de Deus se manifestar na nossa vida. A gente está vendo coisas
que muitas pessoas não conseguiram ver. A gente está fazendo coisas que poucas pessoas conseguiram realizar. Então eles estavam sentindo alegria profunda. E veja, de fato é motivo para alegria isso que os discípulos estavam fazendo. Eles estavam pregando o evangelho, irmãos. Inclusive, né, vendo demônios se submeterem ao nome. Eles não estão focando só nos demônios. Irmãos, eles estão falando a respeito de todas as obras, eles estão dizendo, inclusive, né, como o ápice, assim, eles estão dizendo, os demônios foram expulsos. E aí Jesus, então, vai falar com eles e diz, eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Ou seja, Jesus ele está dizendo, olha, realmente vocês avançaram o reino de Deus. Eu fiz questão de citar esse texto na liturgia, né, de Apocalipse, que fala que o Satanás ele foi expulso do céu. E esse é um conceito muito interessante, irmãos, a expulsão de Satanás do céu. É um conceito muito interessante na Bíblia, porque não é algo que acontece uma única vez, se assim a gente puder dizer. Se é algo que existem etapas disso. Vamos lá, se a gente for ver o que a Bíblia ensina a respeito desse assunto, em primeiro lugar, Satanás ele foi expulso do céu quando ele pecou. Então ele deixou de ser um anjo e ele caiu, né, e se tornou esse príncipe das trevas. Então, Satanás ele foi expulso inicialmente da comunhão com Deus e do céu, desde o momento lá antes do Jardim do Éden. Né, que ali já vê que Satanás já está caído ali quando ele vai conversar com o homem, com a sua esposa. Mas, irmãos, também Satanás ele vai caindo à medida que o reino de Deus vai avançando. Apocalipse vai falar o momento ali, o ápice, o momento ali que decretou a queda última de Satanás, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Falei para os irmãos, é naquele momento em que Satanás ele não pode mais ir à presença de Deus para fazer acusação contra o povo de Deus. E no final dos tempos, Satanás então ele vai ser lançado no lago de fogo e de enxofre, como diz Apocalipse capítulo 20. Mas, irmãos, à medida que o reino de Deus vai avançando aqui nesse mundo, é como se Satanás ele estivesse sendo derrotado, estivesse caindo e caindo e caindo e caindo cada vez mais. A gente vê que o apóstolo Paulo termina a carta dele de Romanos dizendo e que Deus esmague a cabeça de Satanás sobre os vossos pés, fazendo uma clara referência ali a Gênesis 3,15, quando diz que o descendente da mulher, Jesus Cristo, ia esmagar a cabeça da serpente. Mas veja, não é uma coisa que acontece uma única vez, em um único momento da história. Isso é uma coisa que vai acontecendo várias vezes e vai se aprofundando até que chega o momento da destruição final de Satanás. Por exemplo, irmãos, sempre que a gente vê no Antigo Testamento um embate, né, entre o povo de Deus e os outros povos, ali representa essa derrota e essa destruição de Satanás também. Um exemplo emblemático que a gente pode ver no Antigo Testamento é quando Davi ele derrota Golias. Quando Davi ele vai lutar contra Golias, irmãos, o texto ele faz questão de, nos detalhes, nos mostrar que ali é um embate entre a descendência da mulher e a descendência da serpente. Porque o texto faz questão de dizer várias vezes, perguntar, de quem tu é filho, de quem tu é filho, de quem tu é filho, para Davi, porque Davi era da descendência de Judá. E quando vai apresentar Golias, o texto vai dizer que a armadura de Golias era feita de escamas, ou seja, para fazer referência à serpente, para fazer referência à serpente. Tanto é que se os irmãos observarem ali no desenho que nosso irmão Nilson fez ali fora, eu pedi para ele colocar uma serpente no meio de Golias ali, um detalhe, para simbolizar isso ali, que Golias ele representa a descendência da serpente. Então, Satanás ele vai sendo destruído, irmãos, à medida que o reino de Deus vai avançando. E aqui houve um passo glorioso, irmãos, para a derrota de Satanás, quando o povo de Deus proclama o evangelho. Aqui, inicialmente, aqui ainda com Jesus Cristo presente fisicamente no meio deles. Então, Jesus ele fala, olha, realmente eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. E aí Jesus ele complementa, ele diz, eis que vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Esse texto aqui causou muito problema já na história da igreja, irmãos. Às vezes já tiveram época que as pessoas queriam medir a fé delas dessa forma. Elas iam lá ver se elas são capazes de enfrentar serpentes e escorpiões e não sofrer dano, e aí elas se sentiam fiéis a Deus.
quando na verdade essa é uma linguagem simbólica que o Senhor Jesus Cristo está usando. Como eu disse, ele acabou de falar de Satanás, que é a serpente. E as serpentes e os escorpiões, principalmente no deserto, quando o povo de Deus estava no deserto, simbolizava o poder do maligno. Né? As serpentes abrasadoras causaram destruição e morte no povo de Deus. E então, irmãos, ele está falando aqui, Deus está dizendo que vai cuidar de nós. A gente pode lembrar do exemplo do apóstolo Paulo, irmãos, que uma víbora pegou no seu braço. Veja, ele não foi lá pisar na serpente para poder demonstrar que ele era fiel a Deus. Não, a víbora pegou no seu braço. E o que foi que aconteceu? Ele largou ela ali e ele não morreu. O Senhor cuidou dele. Mas veja, a gente não deve tentar o Senhor nosso Deus em enfrentar desafios ou passar por situações de extremo perigo para poder a gente medir o tamanho da nossa fé, se Deus cuida de nós. Quem busca fazer essas coisas, irmãos, está ouvindo a sugestão de Satanás, né, que disse para o Senhor Jesus Cristo, pula daí que Deus vai dar ordem aos anjos dele a teu respeito. Então veja, não é esse o sentido é que eu e você, irmãos, é aquele mesmo sentido que o Senhor Jesus Cristo ele fala lá no Evangelho de Mateus e que ainda vai falar aqui no Evangelho de Lucas também, que ele diz, busca o reino de Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus está dizendo, se preocupa com o reino de Deus e eu me preocupo em cuidar de você. É exatamente isso que está acontecendo aqui. Os discípulos eles estão preocupados com o reino. Lembram que as características aqui, tudo que Jesus Cristo disse como característica da viagem deles, da presença dele entre os outros povos, era de um modo que demonstrava que eles estavam ali de passagem, que eles estavam preocupados ali, era com a proclamação do reino de Deus. Então eles estão vivendo para o reino e Deus está dizendo, eu vou cuidar de vocês. Nada vai causar dano absoluto em vocês. Mas aí depois de Jesus ter ouvido o relato deles, de que eles expulsaram demônios, que estavam alegres com isso, depois de Jesus ter confirmado, olha, é verdade, vocês avançaram o reino de Deus através de tudo isso que vocês fizeram. Mas Jesus Cristo, irmãos, ele se preocupa em fazer uma correção no coração dos apóstolos e dos discípulos aqui dos 70. Ele diz, não obstante, versículo 20, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Irmãos, esse versículo aqui é muito profundo. E essa exortação do Senhor Jesus Cristo, ela deve ser levada em consideração seriamente por nós. Reflita sobre isso. Os discípulos, eles estavam felizes, irmãos. Não foi porque ganharam uma casa, porque trocaram de carro, porque conquistaram algo aqui nesse mundo. Não foi porque eles conseguiram um salário maior. Veja, eles estavam alegres com as coisas do reino. Eles estavam alegres porque eles estavam pregando o evangelho, pessoas estavam se convertendo e, inclusive, os demônios estavam sendo expulsos das pessoas. Eles estavam trazendo libertação para a vida das pessoas. Eles estavam alegres por isso. Vejam que eles não estavam tomando a glória para si. Alguns vão querer dizer, não, olha, eles estão dizendo que os demônios se submetiam a eles. Mas vejam que eles complementaram lá no versículo 17, irmãos. Pelo teu nome. Veja, eles sabem que a glória é de Cristo. Eles não estão tentando tomar a glória de Cristo para si. Mas ainda assim, irmãos, mesmo a alegria deles, sendo referente ao reino de Deus, ainda assim o Senhor Jesus Cristo diz para eles, mas não se alegrem nisso. Essa não deve ser a fonte da alegria de vocês. Pelo contrário, a fonte da alegria de vocês deve ser porque o nome de vocês está arrolado nos céus, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então pare para pensar, irmãos. Quando eu e você, a gente se alegra, e a maioria das vezes não só não é porque o nosso nome está arrolado no livro da vida, como também não é por causa do avanço do reino de Deus, por causa do avanço do nosso reino, porque a gente conseguiu conquistar, porque a gente conseguiu melhorar, porque a gente conseguiu receber mais desse mundo, porque a gente conseguiu desfrutar mais desse mundo.
parece que Jesus está sendo chato, né? Porque, Senhor, eles não estão sentindo alegria nas coisas do reino. Mas, irmãos, parem para pensar. Se a nossa alegria estiver nessas coisas, se a nossa alegria estiver porque a gente melhorou a nossa condição financeira, porque a gente melhorou a nossa saúde, porque a gente ganhou alguma coisa aqui nesse mundo, vão ter momentos nessa vida, é esperado, que a gente não vai estar tão bem assim. Nossa saúde, ela pode dar uma piorada. Financeiramente, a gente pode passar por dificuldades. A gente pode perder coisas aqui nesse mundo, inclusive pessoas aqui nesse mundo. E o que é que vai acontecer, irmão, se a nossa alegria, se a fonte da nossa alegria estavam nessas coisas? Parece que a nossa vida vai perder o sentido. Não é simplesmente que você vai ficar triste, mas a sua vida vai perder o sentido, porque aquilo ali era a fonte da sua alegria. Coisas que você sabe que são passageiras. A palavra de Deus nos diz, o mundo passa. E toda a sua concupiscência, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. O grande profeta Salomão, ele nos diz, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E se o nosso coração está nessas coisas, irmãos, nossa vida vai perder o sentido quando essas coisas forem tiradas de nós. E eu lhe garanto, elas vão ser tiradas de nós. Se não nessa vida, na próxima. Jesus está dizendo, nem mesmo nas coisas boas e santas desse mundo devem estar a sua alegria. Porque eu vou ficar feliz porque eu estou conseguindo pregar o evangelho, porque as pessoas estão ouvindo o evangelho. Mas vão ter momentos em que as pessoas não vão ouvir o evangelho, irmãos. Elas vão rejeitar o evangelho. E a minha alegria não tem que estar fundamentada em se alguém vai querer servir ao Senhor Jesus Cristo. Se mais alguém vai querer servir ao Senhor Jesus Cristo. Veja que a única forma, por isso que eu disse desde o início, irmãos, a única forma da gente ser feliz de verdade, da nossa alegria não ser uma ilusão, é se a sua alegria estiver fundamentada em Cristo, no que Cristo fez por você na cruz do Calvário, na salvação que Ele lhe concede. Porque se a sua alegria estiver fundamentada nisso, irmãos, isso ninguém nunca vai conseguir tirar de você. Por isso que a palavra de Deus nos diz que não ajunte tesouro na terra, onde o ladrão, a traça, ferrugem, tudo isso pode tirar esse tesouro de você. Mas juntem tesouro nos céus, porque se o seu tesouro for o seu nome está rolado nos céus, se essa é a sua alegria, irmãos, então você não vai ter motivo para viver uma vida sem sentido. Sua vida nunca vai perder o sentido, porque isso não pode, isso não vai ser tirado de você. Se você está agarrado a Cristo, irmãos, nada vai poder separar você do amor de Cristo. E você vai poder experimentar de uma alegria verdadeira, profunda, duradoura. Como o apóstolo Pedro fala na sua carta, ele diz que Deus ele nos deu uma alegria indizível e cheia de glória, que ele chama até de imarcessível. É uma palavra que a gente não usa geralmente, mas significa que não murcha. Ou seja, não vai oscilar, não vai diminuir. Pelo contrário, irmãos, quanto mais você conhecer a salvação, quanto mais você entender a salvação, o seu relacionamento com Deus, mais essa sua alegria vai crescer. Mesmo que nas outras questões da vida, mesmo que nas circunstâncias todas da vida, as coisas não estejam indo tão bem assim. Você vai poder continuar alegre, desfrutando de alegria. Irmãos, isso não significa que a pessoa tem que estar com um sorriso no rosto 24 horas por dia. Isso não significa que a pessoa não pode chorar. Isso não significa que a gente não vai passar momentos de angústia até mesmo nessa vida. O Senhor Jesus Cristo, que é o nosso maior exemplo, ele passou por tudo isso. Ele chorou, ele se entristeceu e ele passou por angústia nessa vida que a gente não sequer iremos imaginar algum dia o que ele passou. Mas em tudo isso, irmãos, e através de tudo isso,
o coração de Jesus Cristo continuava alegre. Veja, a gente pode olhar em Isaías 53, que fala do sofrimento e toda a desgraça que o Senhor Jesus Cristo sofre na cruz do Calvário. Mas a palavra de Deus vai dizer, ele verá o fruto do seu penoso trabalho, fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. A Bíblia diz que o próprio Deus se alegrou em moer o seu filho. Veja que a gente pode, irmãos, sofrer, a gente pode se angustiar, a gente pode se entristecer, mas a nossa vida vai continuar fazendo sentido. Em tudo isso, a gente ainda vai continuar, vai conseguir ser feliz. Como o apóstolo Paulo também nos dá esse exemplo, irmãos, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez eu vos digo, alegre-se no Senhor. E ele está falando isso, irmãos, não é em outro lugar, senão numa prisão. Ele está falando isso, irmãos, não é desfrutando o melhor desse mundo, não. Ele está falando isso dizendo, olha, eu aprendi a estar contente, alegre, feliz, satisfeito em toda e qualquer situação. Por quê, irmãos? Como que ele consegue fazer isso? Ele diz, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Veja, não é uma alegria que vem de você. Não é uma alegria que vem da circunstância, a alegria vem de algo que não muda. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e será para sempre. A salvação, irmãos, ela não será perdida se de fato foi adquirida, porque foi um presente que Deus deu e um penhor do Espírito Santo que garante que a boa obra que Deus começou em nossas vidas, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. Então eu e você, irmãos, se temos o nosso nome arrolado nos céus, a gente pode ser feliz para sempre. Veja que é interessante isso, né? A gente tem meditado um pouco sobre a questão da salvação, como é que ela é operada em nossas vidas, sobre a soberania de Deus. E uma delas é a perseverança da fé, perseverança dos santos, que justamente vai falar, dar esse conforto, esse consolo para nossas almas, irmãos, dessa alegria, porque veja, se o meu nome está arrolado nos céus, no livro da vida, mas se esse livro pode ser aberto e apagado lá o meu nome, então essa minha alegria vai ser também passageira, temporal e oscilante, igual se ela tivesse em qualquer outra coisa nesse mundo. Mas se você sabe que nada vai separar você do amor de Cristo, você está agarrado ao Senhor, seu Senhor está agarrado a você, você é do seu amado e o seu amado é seu. Então você vai poder desfrutar dessa paz, dessa alegria indizível, completa, cheia de glória. Senhor Jesus Cristo, irmãos, então, ele termina de falar com seus discípulos sobre o coração deles e a alegria deles está na salvação e não em nenhum outro benefício externo ou complementar. E então o texto diz, versículo 21, naquela hora exultou Jesus no Espírito e exclamou. Irmãos, essa frase aqui é rara. O nosso Senhor, ele é conhecido como homem de dores e que sabe o que é padecer. Em poucos momentos no Evangelho, a gente vê Jesus ele expressando essa alegria de um modo tão claro e tão profundo como aqui. De fato, poucas vezes também nos é relatado o Senhor em oração, né? As coisas específicas que ele fala. Quando a gente vê o Senhor em oração, geralmente é com essa alegria. Geralmente, quando ele está conversando com o Pai, ele desfruta dessa alegria profunda, irmãos. E ela transborda e a gente consegue enxergar de modo muito claro. Mas veja, o Senhor Jesus Cristo, ele exulta e o texto diz, naquela hora é como se fosse uma coisa que Jesus não tivesse conseguido controlar. Ele ficou tão feliz, irmãos, com o avanço do reino de Deus, que ele exultou no Espírito e exclamou. E ele louva a Deus, dizendo, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Irmãos, é muito complicado a gente refletir aqui sobre isso aqui que Jesus está falando. Porque veja, olha o que ele está falando. Olha qual foi a alegria que Jesus não conseguiu controlar, irmãos. Ele diz, graças te dou, ó Pai. Está louvando a Deus, está agradecendo ao Senhor. E qual é o conteúdo específico dessa gratidão do Senhor Jesus, irmãos? Ele diz, porque ocultastes estas coisas aos sábios e instruídos. Veja, irmãos, olha o que Jesus está dizendo aqui.
Jesus ele está se alegrando porque o evangelho ele está alcançando aqui não as pessoas poderosas desse mundo, mas as pessoas insignificantes desse mundo. Veja que esse é o mesmo conteúdo aqui, o mesmo conceito que a gente está aprendendo com o apóstolo Paulo, quando a gente vai lá para 1 Coríntios, e o apóstolo Paulo diz, olha, a palavra da cruz ela é loucura para os que se perdem. Ele diz, porque os judeus, eles querem sinais, os gregos, eles querem uma demonstração de poder, mas o que a gente tem para apresentar a esse mundo, sabe o que é? É Jesus Cristo crucificado. E ele diz, onde é que está o sábio desse mundo? Onde é que está o inquiridor desse século? Onde é que estão os poderosos? Aí ele diz, Deus fez com que se tornasse loucura a sabedoria dos homens. Deus ele fez com que os sábios, os grandes, os fortes, os poderosos fossem confundidos pelo evangelho. E Deus salvasse os insignificantes. E Jesus Cristo ele está dizendo, olha, isso aí o apóstolo Paulo diz, essa foi a vontade do Pai, e Jesus Cristo aqui ele está louvando ao Pai justamente por ter sido essa a vontade do Pai. E a gente já viu, irmãos, que o Evangelho de Lucas tem um conceito muito valioso de pobreza. Ele fala da pobreza, da fraqueza, como se fosse uma coisa maravilhosa. E, de novo, ele não fala aqui de pobreza espiritual, de fraqueza espiritual. Mateus sim, Mateus ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. Mas Lucas ele diz, bem-aventurados vós os pobres. E por que isso, irmãos? Por que Deus ele faz dessa forma? Deus ele salva quem ele quiser. Mas olha quem ele quis salvar. Quem não é, quem é fraco, quem é insignificante. Por que Deus faz isso, irmãos? Eu me lembro já de ter pensado algumas vezes, né? Ficava pensando, já pensou se fulano de tal, uma pessoa tão famosa, se convertesse? E eu escutei já muitas vezes as pessoas dizerem isso. Já pensou se o cantor tal, o artista tal, eles se convertessem? Muita gente ia ser salva porque eles foram salvos. Ia ser uma coisa maravilhosa. Irmãos, Deus ele não precisa que ninguém grande, ninguém poderoso, ninguém influente nesse mundo se converta para ele salvar pessoas. Deus ele não precisa fazer isso. Ele pode. Ele já fez. Ele faz isso, faz. Mas a obra do Senhor não depende disso. Pelo contrário, a gente vê aqui claramente Jesus dizendo que Deus se alegra em justamente não fazer isso. A maior parte do tempo não é isso que Deus está fazendo nesse mundo. Por quê, irmãos? Quer dizer, então, que existe virtude na pobreza. Existe virtude na fraqueza. Não, não existe. E é óbvio que não existe. Não existe nada, irmãos, de bom em ser fraco, em ser pobre, em não ter. Não existe nada de bom essencialmente nisso. E é por isso que Deus age nesse tipo de pessoa. Para ficar claro que é graça. Que é graça da parte de Deus. Porque se Deus salvasse só os ricos, se Deus salvasse só os poderosos, se Deus só salvasse as pessoas importantes, ou se essas pessoas fossem a maioria na igreja do Senhor, espalhada pela face da terra, alguém ia dizer, olha, não, mas assim, qualquer falso Deus, se tivesse esse time aí que Deus tem, ele também ia fazer, ia ter resultados incríveis. Mas o cristianismo, irmãos, foi espalhado pelo mundo todo com pescadores medrosos, que não tiveram coragem nem de permanecer com o seu Senhor na hora em que ele foi tomado para ser morto, que o negaram. Essa igreja, irmãos, avançou através de um prisioneiro Paulo. Essa igreja avançou através da morte dos seus fiéis. O sangue dos mártires fazia com que a igreja crescesse. Não foi com dominação de exército de poder que a igreja avançou. Embora isso possa ter acontecido em algum momento da história. Mas não é isso que marca, irmãos, o crescimento do evangelho nesse mundo. Pelo contrário, é pela fraqueza, é pela insignificância que Deus faz isso. Por isso que Jesus ele fala, eu fico feliz que o Senhor ocultou dos sábios, dos instruídos. Porque vejam, irmãos, a mensagem do evangelho,
ela não deve ser proclamada, a gente não deve querer proclamar a mensagem do evangelho, irmãos, de um modo que for assim. Às vezes, infelizmente, a gente até tenta fazer isso, a gente quer parecer inteligente demais para as pessoas, a gente quer que as pessoas digam assim, olha, a gente parece que a pessoa já acha, né, que crente é burro, é ignorante, então você já quer falar de Jesus para uma pessoa dizendo assim, olha, mas veja que eu, na verdade, não sou como os crentes que são ignorantes, eu sou um crente inteligente, eu quero lhe dar argumentos para você poder entender a fé e poder abraçá-la. Porque não é essa, irmãos, a forma que Deus vai avançar o seu reino nesse mundo. Hoje é você falar de Jesus Cristo crucificado, que é loucura para esse mundo. Tanto na época de Jesus, do apóstolo Paulo, como na nossa época também. Se a gente for querer, irmãos, através da sabedoria, através da pompa desse mundo, a gente trazer pessoas para Cristo, a gente vai querer, na verdade, a gente está trazendo pessoas orgulhosas e pessoas vaidosas e pessoas que se enxergam como o centro do universo e vão querer olhar para Jesus e dizer assim, esse Jesus, eu posso dar alguma atenção a ele, algum tempo da minha vida para ele, porque ele conseguiu me convencer. Sendo que não, irmãos, na verdade, eu e você, a gente precisa ser derrotados por Cristo. Cristo, ele precisa nos vencer. Vencer, inclusive, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa forma de pensar. A gente vai ficar rendido, irmãos. A gente vai desistir de lutar contra o carpinteiro. Eu não me lembro agora qual foi, mas foi algum ateu, no momento da morte dele, ele falou justamente essa frase, ele viu o avanço do reino de Deus, ele disse, você venceu, carpinteiro, você venceu. Porque ele viu que na fraqueza, irmãos, na fraqueza, é que o Senhor Jesus Cristo avançava o seu reino. Não é pelo nosso poder, não é pela nossa capacidade. Deus, ele não precisa de figurões para poder fazer o trabalho. É Ele, irmãos, quem vai fazer o trabalho. E se você enxergar o quanto você é fraco, se você enxergar o quanto você é insignificante, aí é que você vai poder realmente ser usado por Ele. Porque você não vai querer tomar a glória para você. Você não vai querer achar que é você, a sua capacidade, que está fazendo algo. E é por isso que Jesus, ele se alegra nisso, irmãos, porque ele se alegra quando a glória continua nas mãos de Deus. A gente está vendo aqui, irmãos, a Bíblia faz questão de mostrar as fraquezas dos discípulos nos evangelhos, que é justamente para quando a gente vê em Atos homens corajosos, homens que falam firme, homens que estão dispostos a enfrentar a morte, fica claro que isso não veio deles, porque não é isso que eles eram, mas foi o Senhor Jesus Cristo que transformou os seus corações e os fez capazes de realizar tudo isso. Então Jesus, ele se alegra nisso. Ele diz, sim, ó Pai, ele enfatiza. O Senhor revelou aos pequeninos. A palavra aqui são crianças, são bebês, são insignificantes, como nós já vimos. O conceito de criança naquela época, irmão, não é tão romântico assim. Criança é uma coisinha bonita. Não, criança é algo que não vale nem a pena você dar sua atenção, porque a taxa de mortalidade infantil é tão baixa, você vai gastar o seu tempo, o seu dinheiro, ela não produz nada, não tem força laboral, e depois pode ser que ela morra. Era esse o conceito que o pessoal tinha no primeiro século das crianças. E aí Deus revelou para esses, os insignificantes, os pequeninos, aqueles que o mundo olha e despreza. E Jesus, ele se alegra nisso. Então, em vez de eu e você, irmãos, a gente ter vergonha da igreja do Senhor, eu e você, a gente deve se alegrar. A gente deve se alegrar na igreja do Senhor, mesmo ela sendo fraca e insignificante. Porque foi do agrado de Deus que assim o fosse. E então, irmãos, para concluir, Jesus, ele diz, olha, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai. E também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ou seja, ele está deixando claro, olha, existe uma relação entre o Pai e o Filho e também o Espírito Santo que não tem como você entrar nessa relação. É uma relação que está fechada ali. É uma relação que está completa. É uma relação onde não há necessidades. Deus, ele não precisa de mim nem de você, não precisa nem do fraco nem do forte, ele não precisa de nada nem de ninguém, senão ele não seria Deus.
Mas, em vez dele permanecer essa relação fechada lá na Trindade durante toda a eternidade, ele nos criou para nos dar esse presente, esse prazer. Não a necessidade dele, ele veio suprir, mas ele nos criou para suprir uma necessidade nossa, que é conhecermos verdadeiramente a Deus. Por isso que ele diz, ninguém vai entrar nessa relação, a não ser aquele a quem o Filho o quiser revelar, a quem Deus realmente colocar dentro dessa relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Irmãos, isso é tão profundo. Isso é tão profundo, isso é um conceito tão profundo da palavra de Deus, que Jesus ele então se volta agora para os seus discípulos, provavelmente aqui só aos 12, porque ele diz, volta para os discípulos e diz para eles particularmente. E olha o que ele diz, vai falar de novo de alegria. Bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não o ouviram. Olha o que Jesus está dizendo aqui, irmãos. E aqui dá para a gente entender muito bem, irmãos, que não há uma separação e o Novo Testamento ele não vem trazer uma coisa nova, completamente nova. Porque ele diz, olha, não tem isso aqui que vocês estão vendo e que vocês estão ouvindo. Isso era o que todo mundo no Antigo Testamento que amava a Deus de verdade queria estar ouvindo e queria estar vendo. Eles queriam estar vendo o Messias como vocês estão vendo o Messias. Eles queriam estar ouvindo o Evangelho ser anunciado com essa clareza, como vocês conseguem ouvir. O Evangelho do Antigo Testamento, irmãos, era anunciado através de sombras e tipos, símbolos. E agora ele é anunciado com clareza. E eu posso dizer uma coisa para vocês. Eu e vocês, a gente tem uma revelação do Evangelho maior, até mesmo do que essas pessoas, esses discípulos, esses 12 aqui que estão ouvindo isso da boca do próprio Cristo, nesse momento aqui. Porque, veja, eles estão ouvindo coisas maravilhosas, do anúncio do reino, do avanço do reino, que Jesus está ali no meio deles, eles vendo ali Jesus. Mas eu e você, irmãos, a gente tem até Apocalipse. Eles aqui ainda não tinham um entendimento da morte de Cristo como o centro de todas as coisas. Eles não tinham entendimento da ressurreição de Cristo ao terceiro dia. O Espírito Santo ainda não tinha descido sobre eles de modo pleno, como desceu em Pentecostes. Eles não tinham acesso a todas as cartas que o apóstolo Paulo escreveu e todo esse conteúdo, essa riqueza, irmãos, essa revelação gloriosa da parte de Deus. Como eu disse, essa revelação última. Eles estão ouvindo aqui que Satanás caiu como um relâmpago. E a gente está ouvindo, irmãos, e nós já ouvimos da derrota final e completa de Satanás. Eles estão desfrutando de Jesus Cristo por alguns anos, por 3 anos aqui fisicamente. Mas nós sabemos, irmãos, que nós iremos desfrutar da presença de Cristo eternamente, arrolado os nossos nomes no livro da vida, nos céus. E aí eu pergunto para você de novo, você é feliz? Mas agora eu pergunto para você, essa é a sua alegria? A sua alegria é seu nome estar rolado no livro da vida. Essa alegria é sua de tal modo que as circunstâncias não podem arrancar ela de você. Essa alegria que sobrepuja qualquer outra alegria que você sente na sua vida. Se você pode dizer sim, então você pode se alegrar mais ainda. Porque você tem uma alegria que é eterna, que ninguém vai tomar de você. Amém, irmãos?